Olá, tudo bem? Estamos começando mais um estudo, o Ministério Alto Clamor. Estudaremos João, o selo de Deus. Para iniciar nossos estudos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, versículo 1 e 2, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, o do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que ouviu. Nós devemos, nesses últimos momentos de estudo, levar em conta que o livro de Apocalipse ele foi escrito, conforme nós lemos aqui nos seus primeiros versículos, a mando de Deus, pela revelação de Jesus Cristo, que foi enviada pelo anjo, que notificou a João para que todos os servos de Deus pudessem ter acesso às coisas que brevemente vão acontecer. João recebe a mensagem de um clamor de difícil compreensão. Nós vamos estudar detalhadamente para entendermos como devemos repassar esse alto clamor ao mundo e como essa mensagem poderá me ajudar, a lhe ajudar a tomar uma decisão correta ao lado de Deus. Nós vamos verificar hoje, nesse estudo, acerca do trono de Deus. João, ele teve a visão e vislumbrou o trono, e nós vamos estudar um pouquinho acerca do trono. No trono, ele viu também um livro selado. Nós vamos abrir esse livro e estudar acerca dele um pouco. Nós vamos dar uma certa ênfase no sexto selo desse livro. E estudaremos também o sinal da besta, aquele que nós vimos em estudos anteriores acerca do comprar e vender, o sinal na mão ou na testa. Vamos compreender o que significa tudo aquilo. E assim como Satanás está selando o seu povo, Jesus Cristo também tem o seu povo selado. E nós vamos descobrir quais são as características desse povo. O livro de Apocalipse, no capítulo 4, diz assim: Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu e alguém assentado no trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 anciãos, 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto era semelhante à águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite.
É uma visão complicada, mas a visão que João teve, mesmo sendo complicada, foi maravilhosa. A oportunidade de vislumbrar o trono de Deus, junto da presença dos 24 anciãos, na presença de anjos querubins. Ao analisarmos a visão, precisamos compreender algumas coisas para não criarmos conceitos enganadores. Como nós já havíamos comentado no clamor anterior, no estudo anterior, Deus tem um tabernáculo no céu. E nessa visão, nós podemos adentrar um pouquinho nesse tabernáculo. Note que o tabernáculo, ele continha algumas coisas que se caracterizavam semelhante ao tabernáculo terrestre. Mas antes da gente pegar esses detalhezinhos, eu gostaria de enfatizar e esclarecer acerca da descrição que João fez do trono. João descreveu a visão utilizando as palavras com as quais ele estava acostumado. Devemos nos lembrar que ele era um pescador, um homem de vocabulário limitado, e tudo que ele viu era demasiadamente belo e diferente de tudo que ele um dia já havia contemplado. Ao ouvir as vozes que saíam do trono, em toda a sua autoridade, força e poder, ele descreve como som de trovão. Ao ver os anjos se deslocando em altíssima velocidade, ele os descreve como relâmpagos que cruzam ao céu. Ao ver os 4 querubins, ele os descreve como seres que podem ver tudo e que trabalham ininterruptamente. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho acerca dessa visão. Os 24 anciãos, quando lemos sobre esses, logo temos a interpretação de que são seres humanos que estão junto à presença de Deus. Em Apocalipse 3:21, por exemplo, Jesus promete que aos vencedores serão dada a oportunidade de se assentar com ele em seu trono. Em Apocalipse 3:25, Jesus afirma que os vencedores obterão vestes brancas. E também no livro de Apocalipse, Jesus afirma que aos vencedores serão dadas coroas de ouro. Note que toda a descrição desses 24 anciãos são a descrição que Jesus afirma aqueles que serão salvos. Então, certamente, esses 24 anciãos que João viu são ali pessoas que foram salvas e que se encontram no céu. Você sabe, a Bíblia relata de pessoas que já se encontram no céu. Nós temos Moisés, temos Enoque, temos Elias, né? E certamente temos muitos outros também que Deus para lá conduziu. As 7 lâmpadas. Aonde mais você se recorda de ter visto 7 lâmpadas? Exatamente no tabernáculo terrestre. E Deus disse que o tabernáculo terrestre era a semelhança do que havia no céu. E se agora nós estamos vendo um lugar de juízo, um lugar que contém um trono, onde contém um sacerdote, um rei, um senhor. Agora nós temos as 7 lâmpadas, que são, conforme a descrição de Apocalipse 1:20, os 7 Espíritos de Deus, são as 7 igrejas, os 7 períodos da igreja, e nós não vamos nesse estudo adentrar a fundo nesse período. Mas caso você queira explorar por si próprio, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, você tem ali o relato das 7 igrejas de Deus. A carta que João envia às 7 igrejas, que representa um período para cada igreja que viria a passar. Jesus afirma a João que as 7 estrelas que viu, na verdade, são os mensageiros do Senhor. Aqui vemos que Deus zela pela sua igreja, a ponto de ter em seu trono
assim como posto no lugar santo no tabernáculo que Deus mandou que Moisés construísse, a imagem do que há no céu. Outra coisa que nós vimos também é o arco-íris no trono de Deus. E o interessante do arco-íris é porque o arco-íris foi uma aliança perpétua que Deus fez com o povo. Então, se a aliança é perpétua, ela durará para todo sempre. E no trono de Deus ele guarda essa aliança. E João afirma que viu como que um arco-íris no trono de Deus. Além disso, nós vemos também um mar como de cristal. Você consegue imaginar a dimensão do lugar santo que tem no céu, a ponto de João contemplar e ver como que um mar de cristal é maravilhoso, não é mesmo? Agora, os 4 seres que costumam indagar bastante acerca de suas funções, acerca de quem são. O profeta Ezequiel, ele também teve uma visão. E na ocasião, no capítulo 1 do seu livro, ele estava em Quebar, quando teve a visão desses 4 seres também. E lá, além dele dar essas mesmas descrição que ele deu, que João deu aqui em Apocalipse, lá ele afirma que o deslocamento dele é como que rodas com fogo e que se deslocam rapidamente e com autoridade e com pureza. Porém, no capítulo 10, ele os descreve, os identificando como anjos querubins, anjos relatores de tudo quanto vê e ouve. Por isso da expressão de olhos por todos os lados, porque é exatamente essa a função. Entenda que Deus mantém a sua ordem, e isso é visto na visão do trono. Aqueles que negam a existência dos anjos devem rever esse conceito, pois são seres usados para o nosso benefício e são agentes importantíssimos para as nossas vidas. Em Apocalipse 5, no versículo 1 ao 5, nós damos sequência à visão que João teve. E ele afirma assim: vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Você entendeu o que aconteceu aqui? Em meio à visão que João estava tendo do lugar santo, ele vislumbra no lugar santo um livro. E o livro estava selado com 7 selos e ninguém podia no céu ou na terra ou em qualquer lugar abrir o livro. Então um dos seres diz a João para que ele não chore, porque chegou no lugar santo, chegou no céu, naquele momento, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou no lugar santo e agora o destino da humanidade estava em suas mãos. E a partir dali nós começamos a fase do período do santuário, o período santo, aonde se é feita a expiação dos pecados por toda a humanidade, por todo o período de um ano, se fôssemos trazer para o período do tabernáculo terrestre. E após desse período do lugar santo, nós teríamos a purificação do santuário, que é Jesus entrando no lugar santíssimo. E logo mais nós vamos entender isso a fundo. Mas após o sacrifício na cruz, Jesus, o leão da tribo de Judá, ascendeu ao trono e foi o único que se achou digno para abrir o livro.
João descreve que o livro estava escrito por dentro e por fora, e sobre cada capítulo, parte ou fase, tinha um selo, e ninguém poderia sequer olhar para o livro, senão aquele que foi morto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos agora estudar um pouquinho acerca desse livro e das mensagens que tinham ali dentro. Em Apocalipse 6, no versículo de 1 ao 2, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse a voz do trovão: Vem! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O cavalo na Bíblia, ele é tido como um símbolo de poder, de força, de potência, né? E aqui nós podemos interpretar dessa maneira. Existia um grande poder, uma grande força, né? O branco representa pureza, ou seja, era algo puro, santo, né? Imaculado, sem manchas, que saiu vencendo para vencer. Logo aqui no primeiro selo que foi aberto assim que Jesus subiu ao céu, nós temos um momento em que os apóstolos de Deus, os apóstolos de Cristo, os discípulos, começaram a propagar o Evangelho. Exatamente como Cristo havia instituído, puro, acerca à margem de tudo que Cristo havia falado, acerca de tudo que Cristo havia profetizado. E nós temos relato que em uma pregação 3.000 se batizam, em outra 5.000 se batiza, e o evangelho foi se propagando numa velocidade incrível. E sobre essa raiz pura, imaculada, porque foi logo assim que Cristo ascendeu ao céu, que Cristo foi morto na cruz e redimiu os nossos pecados. Esse é o período do primeiro selo. Quando nós damos sequência, no versículo 3 e 4, nós lemos assim: Vi quando o Cordeiro abriu o segundo selo. Ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Logo após esse avanço da mensagem pura, nós sabemos na história que alguns poderes, alguns imperadores, algumas nações se opuseram ao que o cristianismo estava causando. As pessoas, ao serem batizadas, ao serem convertidas, estavam colocando em xeque a liderança de alguns imperadores, de alguns poderes políticos, uma vez que todos acreditavam que a volta de Jesus seria muito em breve e que ele voltaria para instituir o seu reino terrestre. E por causa disso, muitos começaram a perseguir, literalmente para matar os cristãos, para matar aqueles seguidores de Cristo. Entenda o período que nós temos. Aqui nós temos um poder político perseguindo aos cristãos. E o vermelho, agora que o cavalo mudou de cor, é símbolo de sangue, de morte, de violência. A espada na Bíblia é tido como a palavra de Deus, pela qual estavam sendo mortos. No versículo 5 e 6 afirma assim: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui nesse momento nós começamos a ver o período em que a igreja começou a se prostituir. O Estado, ao ver a crescente de cristãos, começou agora a popularizar o cristianismo.
Algumas coisinhas foram sendo introduzidas dentro do culto, alguns rituais, algumas crenças pagãs, a fim de que todos pudessem então se tornar cristãos. O preto representa luto, corrupção, paganismo. Nesse momento, o poder religioso, até o momento unificado, ele havia se tornado um grande comércio. Volta-se agora os sacrifícios, volta-se agora idolatria, volta-se nesse momento um paganismo, porque aqueles que agora lideram o evangelho, lideram a pregação do evangelho ao mundo, são descendentes e já não têm mais a mesma luz. Se apaixonaram por Cristo, foram batizados, começaram a congregar em família, em igrejas, porém agora lhe foram dadas as autoridades para dirigir essa igreja. E agora o poder político que começou a adentrar foi, se eu posso afirmar a palavra, se corrompendo acerca do verdadeiro cristianismo. E você tem a balança como símbolo de mercado, porque as pessoas compravam-se bênçãos, comprava-se perdão dos pecados. As pessoas simplesmente estavam utilizando a igreja como uma forma de comércio. Interessante, né? Porque nós falamos assim acerca do que um povo fez, e a gente olha para os dias de hoje e a gente ainda vê igrejas que são capazes de cobrar por bênçãos, cobrar dinheiro para abençoar, cobrar dinheiro para cura, cobrar dinheiro para isso e para aquilo. Sendo que o dinheiro na Bíblia, ele é mencionado apenas para que você traga o dízimo à casa do Senhor, para que se tenha mantimento na casa de Deus. A oferta, que é de gratidão, não tem um número específico, né? E para que você ajude os pobres, mas por si mesmo. E a palavra de Deus ainda afirma que quando você ajudar, aquilo que a sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Ou seja, existe uma obrigatoriedade de você devolver os 10%, que é a dízima parte de tudo que Deus lhe dá, que Deus lhe confia, para que você seja um servo fiel, um mordomo fiel, que você devolva as suas ofertas, né? Que você dê de oferta a Deus aquilo que Ele já te concedeu, e que você ajude esporadicamente quando lhe Deus enviar alguém, quando necessário. Agora nós devemos ter cuidado, porque algumas igrejas utilizam o dinheiro como forma para se alcançar o perdão de Deus, para se alcançar as bênçãos, afirmando assim que quando nós entregamos para Deus tudo aquilo que nós temos, nós estamos confiando nele, que nós estamos lhe sendo gratos, que nós estamos requerendo uma bênção, né? Usa várias histórias para ilustrar isso, como o da viúva que deu tudo que tinha após ouvir a mensagem de Cristo. Usa a história da viúva em que Elias chegou e lhe pediu tudo que ela tinha. Nós devemos ter cuidado com isso. Nós devemos ter cuidado, porque a Deus não se compra. E no período da igreja em que se compravam, que se vendiam, Deus considerou um cavalo preto, negro, corrupto. E certamente Deus não se agrada de pessoas que praticam tais atos. Dando sequência no versículo 7 e 8, diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra.
esse quarto cavaleiro, que agora se encontra amarelo, um símbolo de morte. Você pode pensar que o preto representa a morte. Na verdade, o preto representa luto e corrupção. É só você ver. Se você estancar o seu sangue no dedo, ele fica vermelho. Se você demorar muito, ele vai ficar preto. E após o seu dedo estar morto, ele vai ficar amarelo. Nesse momento, a palavra de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus estava morto. O poder político, mesclado com o poder religioso, havia matado o evangelho de Deus. Era praticamente impossível se ter luz acerca daquilo que devia se fazer. Mas a Bíblia também menciona que muitos foram mortos através da espada, devido à palavra de Deus, devido à Bíblia. E nesse momento da história nós temos o início do período dos 1260 anos. Momento em que agora não são mais políticos que perseguem o povo de Deus, mas a própria igreja, que se dizia Igreja de Deus, estava perseguindo os cristãos. Ou seja, alguns acreditavam que deveria se adorar de uma maneira e matava os que pensavam que deveria se adorar de outra maneira. E nesse momento começa o derramamento de sangue, começa as mortes, as torturas, todo tipo de maldade de cristãos contra cristãos. Aqui nós temos o período da Inquisição. Em outros, as pessoas mencionam também as famosas cruzadas. Apocalipse 6, do versículo 9 a 11, diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Aqui nós temos o final dos 1260 anos. Aqui agora nós já não vemos mais um povo, um poder, mas nós vemos indivíduos. Nós vemos almas que foram mortas e que o seu sangue clama por justiça. Mas que Deus afirma: aguarde, repousem um pouco mais de tempo, porque é necessário que se cumpra, que se complete um número dos seus conservos irmãos, que haviam ainda de ser mortos. Ou seja, nós já chegamos aqui no final dos 1260 anos. Aqueles que foram dados à besta para perseguir aos santos do céu, perseguir os santos do Altíssimo. Apocalipse 6, do versículo 12 ao 17, nós temos o grande selo, aquele que realmente nos importa no dia de hoje. Olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como o sacó de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir?
No momento em que se encerra os 1260 anos, o período que foi dado à besta para matar e perseguir aos santos, é aberto o sexto selo. Com a abertura do sexto selo, nós temos uma manifestação terrestre. Nós temos um grande tremor de terra, um terremoto. Em seguida, nós teríamos um dia em que o sol não daria sua luz, e a lua se tornaria em sangue, e as estrelas cairiam do seu firmamento. Só para que você se situe, o período em que o Papa foi aprisionado, recebeu a grande ferida, foi no ano de 1798. Porém, alguns anos antes, eles já haviam deixado de perseguir e agora estavam sendo perseguidos por outras nações. E no ano de 1755, nós tivemos o grande terremoto de Lisboa, o que muitos afirmam não ter sido apenas um terremoto, mas ter sido um maremoto, ter criado a primeira grande tsunami, aonde até os dias de hoje, algumas bases e alicerces da cidade de Lisboa encontram-se ainda com águas que são referentes a esse grande terremoto, a esse tsunami. No ano de 1780, nós tivemos o famoso dia escuro. Ao meio-dia dessa sexta-feira, o sol deixou de dar a sua luz, o dia escureceu, os animais noturnos saíram como se fosse noite e os animais diurnos simplesmente voltaram para descansar, para repousar. Foi um dia em que muitos alegavam que estava chegando o juízo de Deus. Uma frase famosa dita no Senado americano até afirma o seguinte: o presidente da Câmara havia afirmado assim: vamos trabalhar, porque se Deus está voltando, que nos pegue trabalhando então. No mesmo dia, à noite, após o sol ter deixado de dar a sua luz, a lua apareceu no céu vermelha, como de sangue. Você vê que interessante? E no ano de 1833, nós tivemos a famosa chuva de estrelas, aonde esse fenômeno aconteceu e que as pessoas assustavam ao ver as inúmeras estrelas caindo do firmamento. Esses foram alguns eventos descritos no sexto selo. O último evento descrito no sexto selo é quando o céu se desenrola como um pergaminho. E esse momento ainda não aconteceu. E esse momento acontecerá quando o sexto selo estiver sendo passado e sendo aberto o sétimo selo. Mas nós vamos ainda estudar um pouquinho mais acerca desse sexto selo. Em Mateus 24, do versículo 4 a 8, Jesus diz assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer. Mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Você percebe? Nesse mesmo período em que se abriu o sexto selo, Jesus dá outras características, além das que vemos. Nós vemos a questão de vários aparecendo dizendo ser o Cristo, dizendo ter o Evangelho, dizendo ter a pregação do mundo. Nós vemos guerras, nações contra nações e rumores de guerra. Nós vemos reino contra reino, poder contra poder. Nós vemos fomes, doenças, terremotos em vários lugares. Porém, Cristo afirma que isso é apenas o princípio. Mas se isso é o princípio, o que está por vir? Nós vamos estudar logo mais. Só para que você situe como nós estamos, no ano de 2012 foram catalogadas mais de 35 mil igrejas
evangélicas ao redor do mundo. São 35 mil igrejas que afirmam ser o Cristo, que afirma ter a verdade de Deus, de ter a mensagem para o seu povo. 35 mil igrejas que levam, em parte, a verdade de Deus, em parte, a mentira de Satanás, para ludibriar o povo de Deus. 35 mil igrejas só evangélicas, fora católicos, centro espíritas, hinduísta, budista, templos, enfim, dos mais diversos. Só igrejas evangélicas foram 35 mil ao redor do mundo, dizendo que ser o Cristo, dizendo ter o testemunho de Cristo. Outros dados interessantes. Além da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos após esse período, só no ano de 2010 foram contabilizadas 20 guerras oficiais. 20 guerras oficiais. Guerra, automaticamente, é nação contra nação. Só de nação contra nação nós tivemos um número mínimo de 40 nações. Fora as guerras onde 2, 3, 4, 5 nações se envolvem contra outras 2, 3, 5, 10 nações. Então nós temos no mínimo 40 nações em guerra no ano de 2010. E mais 166, o que os estudiosos chamam de conflitos violentos, que são guerras civis, que são manifestos, atentados, ou seja, são rumores de guerra. No ano de 2012, foram contabilizados 228 terremotos. Quando nós afirmamos que os terremotos é um sinal que Deus está clamando ao povo através da terra de que o tempo está chegando. Alguns afirmam assim, sempre teve terremoto na terra. Eu concordo para você. Mas esse número de 228 terremotos, eu mesmo contabilizei de um instituto em que afirma ter tido muito mais. Porém, esses 228 são apenas terremotos acima de 2,5 pontos na escala Richter. Aqueles que realmente causaram mortes, destruição, desmoronamento e outros tipos de problema. 228 em um ano apenas. E só no ano de 2012, 870 milhões de pessoas viveram no que a Unesco chama de estado de fome. Pessoas que se alimentam de barro, que se alimentam de cacto por não ter comida. Nós poderíamos passar aqui um longo momento discutindo acerca dos sinais. Mas fato é que Deus revelou que as coisas estão acontecendo. Eu quero que você atente-se que nós estamos discutindo, nós estamos colocando ênfase apenas nos últimos 200 anos da humanidade. Nesses últimos 200 anos, as coisas simplesmente tomaram um outro rumo. Satanás saiu a tentar destruir a todos, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E nós vemos sinal no sol, nós vemos sinal na lua, nós vemos sinal nas estrelas, nós vemos o tremor de terra, nós vemos muitos aparecendo como sendo o Cristo, nós vemos uma pregação do evangelho misturado com paganismo, levando muitos ao engano. E nós ainda duvidamos do tempo em que estamos vivendo. Mas lembre-se, Cristo disse que tudo isso, todo esse cenário é o quê? O princípio das dores. Ainda temos
muito mais a entender do que está por vir após essas coisas. Para a abertura do 7º selo, falta apenas um último episódio. Nós vimos anteriormente que uma besta se levantaria da terra, você se recorda? E que a mesma governaria o mundo e tentaria enganar a todos, inclusive os eleitos de Deus. E nós encerramos o estudo anterior no momento em que se levantaria uma imagem de adoração que levaria as pessoas a serem mortas, as que se recusassem, e que lhes seria imposto um sinal, ou na mão direita ou na testa, para que não pudessem nem comprar nem vender. Mas afinal de contas, qual é esse sinal? E quais são os eventos que sucederão antes que se venha o fim? Como vimos no clamor de Daniel, a primeira besta, o chifre pequeno, a igreja romana, constituiu ao domingo como sendo o dia do Senhor. Ou como eles chamam, o domingo da família, o dia da família. E nós lembramos que essa autoridade da primeira besta lhe foi o quê? Retirada. E a palavra de Deus diz que agora a segunda besta lhe devolverá toda a autoridade diante da terra. Então, novamente, o domingo será exaltado, sob a promessa de uma união comum a todas as economias. Inicialmente será instituído o dia de descanso semanal obrigatório, levando a todos a trabalhar aos sábados, que é o dia do Senhor. Após esse decreto, inicialmente com impacto socioeconômico apenas, então nesse momento se levantará o anticristo. Acerca desse assunto, para que muitos compreendam a seriedade das coisas que estamos falando, nesse DVD, nos materiais extra, materiais bônus, nós temos um vídeo que traz a posição da igreja romana acerca do domingo e o que eles pretendem fazer. Olha que é um vídeo de um padre da igreja romana que vai estar falando. Nós temos uma representante da União Europeia que afirma que no Senado estão se discutindo a mudança para o domingo, para ser o dia de descanso, aonde por 6 dias trabalharão, conforme diz a Bíblia, alegando ela, e que o domingo terá um impacto socioeconômico, terá um impacto industrial, terá um impacto positivo nas famílias, e que por isso, muito em breve, isso terá dominado já o mundo. Nós temos esse material e você poderá assistir assim que concluir essa palestra. E como vimos, assim que se levantar esse decreto, então se levantará também o anticristo. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não acontecerá. Isto aqui se refere ao dia do Senhor, à volta de Cristo, pois a volta de Cristo não acontecerá sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou seja, Satanás, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você está vendo? Antes que venha a volta de Cristo, virá quem? Satanás. Se manifestará como sendo o próprio Deus, se assentará em um tabernáculo, em um trono, em uma igreja, e irá parecer a Deus. Irá ser semelhante a Cristo e tentará enganar as nações. Segundo Coríntios 11:14 é afirmado assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
o próprio Satanás se transformará em Cristo. Irá simular sua vinda a ponto de realizar milagres, até fogo fará descer do céu e tentará enganar a todos. Nesse momento em que o mundo adotou uma nova ordem mundial, onde 6 dias se trabalham e no domingo se descansa, como toda grande mudança, haverá uma discussão acerca disso. E no momento em que as nações discutem, em que os povos questionam acerca do domingo, nesse momento crucial se levanta então colocamos aspas, o próprio Cristo, o anticristo, o qual vai dar o seu parecer sobre o assunto. Ele irá complementar tudo aquilo que é do interesse mundial. E vai decretar, inclusive, que os que não estão adorando no domingo, ainda se esforçando em adorar a Deus em outros dias, sejam levados a tribunais, sejam julgados, sejam punidos. Em Apocalipse 13, 15, 17 diz assim: foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo? Aqui a imagem da besta nós podemos ter como o sinal do domingo, que é uma imagem da autoridade da besta, e nós também podemos compreender isso como sendo o próprio anticristo, que é a imagem da besta. Percebe? Os dois requerem adoração. Um anticristo requer adoração para si e requer adoração também no domingo. Vê como as coisas se unem. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Eu já vi muita discussão acerca desse sinal. Alguns afirmam, isso será um microchip, será não sei o quê. Mas a questão é que isso é muito mais simples do que as pessoas pensam. As pessoas tentam complicar um pouquinho a palavra de Deus. É tão simples porque haverá o decreto. Haverá de fato uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem e nesse decreto afirma-se o seguinte: que aquele que não descansar no domingo, aquele que não trabalhar no sábado, aquele que se opuser a adorar o anticristo no domingo, não lhe será permitido comprar nem vender. Eles serão exclusos da sociedade. Simples assim. Mas aí você me pergunta, Diego, mas é simples, mas por que então o sinal na mão direita ou na testa? É simples. Se você tem que escolher agora se vai adorar o anticristo no domingo e trabalhar ao sábado, você vai fazer isso por 2 motivos. O primeiro, para não ser excluso, para não ser preso. Você vai fazer isso para trabalhar, para o seu próprio sustento. E nisso nós temos a mão, que é o símbolo de trabalho da Bíblia. Ou você vai fazer isso porque você acredita que é o correto, você acredita que o anticristo veio, você acredita que realmente o mundo agora vai tomar jeito, que as coisas vão mudar e que o melhor está por vir e que por isso toda a humanidade deve adorar o anticristo ao domingo, e o domingo realmente é o dia do Senhor, porque no domingo Cristo ressuscitou e que ao domingo ele fez maravilhosas coisas e que o domingo em memorial do que aconteceu deve ser agora o novo dia da guarda, rejeitando completamente o que Deus deixou instituído na tua palavra. Você percebe? E essa razão que lhe faz tomar a decisão é símbolo da testa, aonde se encontra o lóbulo frontal, aonde se encontra a decisão do ser humano, aonde se encontra a mente, aonde se encontra a consciência, a razão. Ou você vai receber o sinal da besta, porque você quer trabalhar, porque você quer se manter,
porque você não quer a morte, porque você não quer ser excluído da sociedade, ou você vai adorar a besta por achar que realmente é necessário e que você tomou uma posição. Você não quer Deus, você quer o anticristo. Você não quer o sábado, você quer o domingo. Você não quer a morte, você quer a vida. Entendeu? Essa que é a grande questão. Esse é o sinal. Em Romanos 1:25, eles até afirmam assim: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, o Criador que é bendito eternamente. Você percebeu? Houve a mudança da lei, houve a mudança do tempo, se colocaram o anticristo para ser adorado e as pessoas assim o fizeram. Nós sabemos que o decreto, que a adoração ao anticristo, ao poder catolicismo, protestantismo e espírita de mãos dadas governarão o mundo e nós estaremos sujeitos à adoração. Esse é o sinal na mão, esse é o sinal na testa. Mas em Apocalipse 7, versículo 3, afirma assim: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos de Deus. Olha que interessante. Satanás irá selar o seu povo na mão e na testa. Como vimos, a mão será uma maneira obrigatória. Ou a pessoa adora para não morrer de fome, para não ser perseguido, para não ser expulso da sociedade, para não ir a julgamento. Ou na testa de livre e espontânea vontade. Agora, Deus, ao selar o seu povo, não tem selo na mão de obrigação. Todos os selos que Deus irá colocar no seu povo será na testa. Todos aqueles que serão salvos, eles terão tomado uma decisão. Eles terão racionalmente tomado uma decisão. Escolhido ao lado de Deus, não por acidente, não por obrigação, não por influência de alguém, mas tomaram a decisão de servir a Deus. A principal diferença é essa. Satanás, ele te empurra todas as coisas e te obriga a tudo. Agora Deus não. Deus pede um culto em espírito e em verdade. Ele pede uma adoração racional, que não é movida pela emoção, que não é movida por fortes ritmos, mas que você faça uma entrega sincera, uma entrega em espírito e não em carne. Ezequiel 20, no versículo 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eu confesso para você que por muito tempo eu questionei qual era o sinal de Deus. Nós vemos e vamos estudar no próximo estudo acerca do povo de Deus, os remanescentes. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: o povo de Deus e Deus não mudou. A diferença é que o povo de Deus, antes da vinda de Cristo, se encontrava na igreja, na nação de Israel, onde Deus afirmava que todos aqueles que quisessem se achegar a Ele deveria ir até Israel para buscá-lo, e que ali estava a verdade, que ali estava a presença do Deus vivo no tabernáculo, e que através do serviço feito pelo sacerdote, toda a nação poderia obter o seu pecado e a sua salvação. Após a morte de Cristo, ele afirma que agora é feita uma nova aliança. Não mais Israel é o centro de tudo agora. Agora a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus é a verdade. Agora todos têm acesso ao Pai, se onde você estiver, você clamar em oração, pedindo a intermediação de Cristo Jesus diante do Pai. Percebe o que funciona agora da nova aliança? E Deus afirma assim que ele deixou um sinal para o seu povo. E que esse sinal que ele deixou
para mostrar, para que o mundo soubesse que é Deus, o Senhor, que nos santifica, é o sábado. Ezequiel 20, no versículo 20, ele afirma assim: santificai os meus sábados, e vão servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só, Satanás ele afirma o quê? O domingo é o meu sinal, o domingo é a minha autoridade. E o povo de Deus, na sua palavra, lê que Deus afirma assim: santifica os meus sábados, porque esse é o meu sinal entre eu e vós. E é o meu sinal para que o mundo todo saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Você entende o que está acontecendo? Sim, de fato, Deus concedeu isso para o povo que seguia ele através de Israel. Mas a ordem que Deus deu não foi para Israel, nação, mas foi para o seu povo. E hoje nós somos povo de Deus. E o povo de Deus agora não é mais salvo ou presta culto mediante Israel, mas agora é direto ao próprio Deus por intermédio de Cristo Jesus e o Espírito Santo. E a lei de Deus não mudou. Quando o véu foi rasgado no templo e se viu o lugar santíssimo, é porque agora estava explícito o plano de salvação. Não se fazia mais necessário o sacerdote, não se fazia mais necessário os sacrifícios, não se fazia necessário todo o tabernáculo, porque agora ele estava sendo feito no céu. E agora tudo aquilo que nós fôssemos fazer para a remissão dos nossos pecados, nós tínhamos que clamar a Jesus. Tudo aquilo que fôssemos realizar tinha que ser direto para Cristo Jesus, para Deus o Pai. O que foi excluído da Bíblia acerca de ordenança, acerca de mandamento, foi as festas que se realizavam no tabernáculo e foi os rituais e ofertas e sacrifícios que se faziam no tabernáculo. Isso foi excluído, porque o tabernáculo deixou agora de ser símbolo para a nossa salvação e se tornou realmente a nossa salvação, porque Cristo é o tabernáculo, Cristo é o caminho, Cristo são os três setores, Cristo é o sacrifício, Cristo é o sangue que foi aspergido, Cristo é o sumo sacerdote que faz a purificação do tabernáculo e Cristo é o próprio tabernáculo. Você percebe? E o sinal que Deus manda é o sábado. E para aqueles que guardam o sábado, para aqueles que santificam o sábado, o sinal do Senhor, olha o que Isaías 58, e interessante afirmar porque Isaías ele apenas profetizava acerca do Messias e pós-Messias. Ou seja, isso daqui é para aqueles que procederam após o Messias, após o período de Israel. Olha o que diz: os que procederem de ti, de Jesus, edificarão os lugares antigamente assolados. Ou seja, trará a verdade nos lugares que antes estavam o quê? Assolados, perdidos, vazios. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Ou seja, geração após geração irá reformulando os fundamentos de Deus. E chamar-te-ão de reparador de brechas. Está vendo as brechas que foram abrindo? Agora o povo de Deus vem o quê? Tampando essas brechas. E restaurador de veredas, de verdades, de justiça. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia do Senhor, olha o que o Senhor diz: sábado, dia de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Lembra que isso é para o povo após a vinda do Messias. Nós vamos estudar no próximo capítulo, no próximo estudo, acerca da perseguição que nos virá. E ele afirma assim: e lhe farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor
o disse. A boca de Deus o disse. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quarto mandamento. O dedo do Senhor o escreveu. A boca do Senhor o disse. Você pode, hoje, estar vivendo uma mentira. Você pode estar adorando ao domingo, achando que está adorando a Deus no domingo, achando que a sua sinceridade de coração basta, mas a palavra de Deus afirma que não. Agora, se você insiste em adorar a Deus, no dia em que Ele não instituiu, no dia em que Ele proibiu de que o adorassem, no dia em que Ele disse que se você o adorasse ao domingo, você estaria adorando a besta e não a Ele. Se você quiser mudar aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo, se você quiser mudar aquilo que a própria boca do Senhor o disse, a escolha é sua. Eu, infelizmente, não posso fazer nada. Eu, infelizmente, só posso orar para que Deus tenha misericórdia de ti. E é exatamente essa decisão que os que receberem o selo na testa da própria besta estarão fazendo. Decidindo pela sua humildade de coração, decidindo na sua tradição, porque a sua mãe, a sua avó, o seu tio, toda a sua família é dessa igreja, você cresceu nessa igreja, você aprendeu essa mentira, você aprendeu que o domingo é o dia que tem que vir na igreja, você aprendeu que no domingo é que tem o estudo dominical, você aprendeu isso e agora você não quer abrir mão pela verdade que Deus está te mostrando. Essa é a decisão e você pode ter a absoluta certeza. Você não receberá o selo da besta na mão, você receberá na testa. Agora, se mediante a sua escolha, mediante a palavra de Deus que está lhe sendo apresentada, mediante a tudo que nós estamos aqui estudando, e você tem o direito de questionar, você tem o direito de abrir a Bíblia, você pode me ligar, você pode procurar outras pessoas que também estudam a Bíblia, questionar, você pode clamar a Deus e pedir para Ele que lhe dê a resposta acerca do que é a verdade. Aí sim, você deixará de receber o selo da besta e então você será selado na testa por Deus. O sábado ele vai se tornar o principal ponto de discórdia. O mundo todo irá discutir o sábado ou domingo. Aqueles que se posicionarem a favor do sábado, o dia do Senhor, serão perseguidos pelos aqueles que adoram a Deus, entre aspas, no domingo, o dia de Satanás. É importante que nós saibamos com antecedência o que irá acontecer, para não sermos enganados pelo domingo, pelo inimigo. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: a vinda, olha só, a Bíblia fala da vinda de Cristo, e a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da justiça, para que os que perecerem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu vou dizer algo muito forte para você. Se você acha que pode viver sendo enganado e que você vai chegar a Jesus e falar assim: Senhor, eu fui enganado pelo meu pastor a vida toda. Ele dizia que falar em línguas estranhas era um poder do Espírito Santo, era a manifestação de Deus. Ele dizia que o domingo era o dia para ser adorado. Ele dizia que expulsava demônios na frente da igreja e nós pagávamos para fazer correntes de Israel pelo óleo santo, por aquilo outro. E Senhor, nós profetizamos no nome do Senhor, nós expulsamos os demônios no nome do Senhor, nós fizemos tudo pelo seu nome. E você achar que por estar sendo enganado obterá a salvação, a palavra de Deus diz: afastai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Eu não vos conheço. O povo de Deus tem o selo de Deus, faz a vontade de Deus e não se permite ser enganado.
A Bíblia chama Satanás do grande enganador. E se você é enganado por ele, você certamente não terá parte com Deus. E você pode pensar assim: mas eu não acredito assim, porque se eu fui enganado, não é justo que eu obtenha o juízo eterno, que eu obtenha a perdição. Mas meu irmão, meu querido, minha querida, entenda o seguinte: você está em um mundo que tem uma luta espiritual. Os anjos do Senhor batalham pela tua alma, juntamente com os anjos, os demônios de Satanás. Existe algo que precisa ser provado para todo o universo, para o céu, de que os argumentos que Satanás usou contra Deus é mentira e que Deus é santo, é puro, é bom e é amor. Nessa luta, o Espírito de Deus trabalha no teu coração acerca de tentar lhe mostrar a verdade. Prova disso é essa mensagem que você está ouvindo agora. Só que por conveniência, por ter a tua mente obstruída de tudo aquilo que você assiste na porcaria da televisão, pelas músicas que você escuta, pela maneira que você presta culto na tua igreja, com gritaria, com escândalo, alimentando a carne, alimentando a emoção e não o espírito, não a razão. Por causa de tudo isso, você está negando a verdade de Deus e preferindo ser enganada por Satanás. Você percebe porque você receberá a condenação se permitir ser enganado por Satanás? E o que mais me dói é quando nós lemos que irão perecer porque não receberam o amor da verdade. A verdade liberta. Nós sabemos que Deus é a verdade, que o Espírito Santo é verdade, que Jesus é a verdade, que a lei de Deus é verdade. E nós sabemos que muitas outras coisas, inclusive a palavra de Deus, é a verdade. E por não receberem a verdade, a sã doutrina, simples como ela é, não obterão a salvação. Eu clamo a Deus que você possa ter entendido a mensagem de hoje, que você tenha o entendimento, a sabedoria de tomar as suas decisões. Nós teremos o último estudo nessa sequência, o último momento da Terra, o último momento da humanidade. Mas não espere chegar no último momento para tomar uma decisão. Cultive hoje um relacionamento na verdade. Cultive hoje uma entrega a Cristo. Cultive a partir de hoje uma vida santa. Prepara-te hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você começar a sacudir a poeira, de entregar as suas vestes a Cristo, para que Ele lave com o seu sangue, para que Ele esperge em ti o sangue de seu sacrifício, para que você seja salvo. Hoje é o dia. Que Deus possa lhe abençoar, em nome de Jesus. Amém.